Padaria em Itapecerica da Serra, perto de São Paulo. Ele tentava manobrar o carro quando perdeu o controle, avançou contra a vidraça e arrastou o caixa. Ninguém ficou ferido, ainda bem. Uma quadrilha de ataque a carro forte está na mira da polícia no interior paulista. Em 4 meses, foram 3 assaltos e na mesma região. Os criminosos atiraram e explodiram um carro forte que seguia para Campinas, no interior paulista, transportando cerca de R$2 milhões. Os caras, meu pai do céu, Jesus amado. O impacto foi tão grande que partes do veículo foram parar longe. Na rota de fuga, um canavial, às margens da rodovia Anguera, com acesso isolado, estrada de terra e sem câmeras de monitoramento. É nessa área que a Polícia Civil trabalha para encontrar pistas da quadrilha que roubou o carro forte na noite de ontem em Limeira. Foi aqui que os bandidos abandonaram um dos carros usados no crime, a cerca de 3 quilômetros de onde aconteceu o ataque. O veículo tinha buracos feitos no vidro traseiro para posicionar as armas. A polícia suspeita que uma metralhadora .50 tenha sido usada. Durante a troca de tiros, 2 vigias foram feridos por estilhaços. Eles passam bem. A quadrilha fugiu em um segundo carro. A quantia roubada não foi divulgada. Parte do dinheiro queimou depois da explosão. Esse foi o 3º roubo a carro forte em 4 meses na região. A polícia acredita que se trate da mesma quadrilha. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas e o prejuízo passa de R$4 milhões. Até agora, ninguém foi preso. Ainda hoje, a tempestade que devastou a Líbia, 10 mil pessoas estão desaparecidas. Na Espanha, vira réu o dirigente que beijou jogadora sem consentimento na final da Copa do Mundo Feminina. É já. Subiu para 47 o número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul. Novas tempestades preocupam. Quebra essa porta aqui no teu quarto. Quebra mais, tá? Eu tô aqui mais perto da porta, eu e a pai e a mãe, né, pra não machucar. Nossa. O áudio desesperado foi enviado pela Maria Luísa enquanto moradores de Roca Salles quebravam o forro de concreto para resgatá-la, junto com o marido e a mãe, de 90 anos. De longe, o filho tentava acalmá-la. Sei que a água deve estar fria, mas ela está baixando agora, tá? Força, 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 estamos juntos. Foi por este pequeno buraco que os idosos foram retirados. Durante mais de 5 horas, eles ficaram boiando sobre móveis e já estavam apenas com a cabeça fora d'água. Eu via morta, não tinha o que fazer, nós estávamos presos, não tinha onde sair, não tinha nada. Uma semana depois, ela ainda limpa a casa invadida pela enxurrada no Vale do Taquari e tenta resgatar ao menos parte das lembranças atingidas pela enchente. O que mais me dói é que todo o Roca Salles destruído, quanto nós vamos conseguir reconstruí-la? Apenas aqui em Roca Salles foram confirmadas 11 mortes com as chuvas da semana passada. A cidade tenta retomar a rotina. Um desafio com toda a destruição pela inundação. Ainda mais agora que os temporais voltaram ao Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, fortes rajadas de vento assustaram os moradores. No aeroporto Salgado Filho, os pousos e decolagens foram prejudicados. Com ventos de mais de 70 km por hora, pelo menos 10 aviões tiveram que arremeter. Já na região sul do estado, várias cidades tiveram temporais. Com os alagamentos e a previsão de mais chuvas, as aulas foram suspensas e muitos moradores tiveram que deixar suas casas e ir para abrigos. O presidente Lula anunciou agora há pouco um empréstimo de R$1 bilhão do BNDES para recuperar a economia de cidades do Rio Grande do Sul, além da liberação de R$600 milhões do FGTS para trabalhadores afetados. A gente fala agora da caçada ao criminoso brasileiro nos Estados Unidos. Já são 13 dias de buscas e agora a situação piorou porque o bandido conseguiu roubar uma arma e trocou tiros com o morador. Eduardo Barão.
Extremamente perigoso e agora armado. 500 agentes participam do novo cerco ao fugitivo no condado de Chester. Segundo a polícia da Pensilvânia, Danilo Cavalcante estaria cercado nesta área de mata, que fica a 40 minutos da penitenciária de onde ele escapou. A fuga do brasileiro foi registrada pelas câmeras do presídio. Na noite de ontem, uma motorista viu o criminoso e chamou a polícia. Perto dali, os agentes encontraram um par de tênis e o agasalho verde que Danilo usava nas últimas imagens captadas por câmeras de segurança. Ele foi visto mais recentemente sem camisa e usando uma calça escura. No shirt and wearing dark pants. De acordo com os investigadores, Danilo tentou se esconder dentro de uma garagem. O dono da casa viu a movimentação e atirou pelo menos 7 vezes contra o criminoso, que não foi atingido pelos disparos. Ele conseguiu fugir levando um rifle calibre 22 com mira telescópica que estava no local. Franco dividiu um quarto com Danilo Cavalcante por 4 meses em 2021. O criminoso deixou a casa um dia antes de assassinar a ex-namorada. Em entrevista a um canal de TV americano, Franco disse que nunca desconfiou do comportamento do brasileiro. Super shy, like really quiet. Ele era super tímido, muito quieto, trabalhava durante a semana e aos fins de semana tomava sua cerveja, fazia churrasco, essas coisas normais. Autoridades subiram a recompensa para $25 mil depois que o nome de Danilo entrou para a lista de procurados da Interpol. Ele também é considerado foragido no Brasil. Em 2017, matou um homem a tiros em Figueirópolis, no Tocantins, por causa de uma dívida. Mas o caso ficou suspenso. Agora, com a repercussão da fuga nos Estados Unidos, a Justiça brasileira marcou a primeira audiência para o mês que vem. Voltar ao Brasil, o Brasil tem mais de 1 milhão de motoristas de aplicativo. Se você está pensando em entrar nessa, o repórter Luciano Dias traz informações importantes. Há 3 anos, Clécio deixou de ser consultor de seguros para se tornar motorista de aplicativo. Eu me vi naquele momento ter que ir para o aplicativo para poder sustentar não só a mim, mas como também a minha família. No Brasil, há mais de 1.200.000 motoristas de aplicativo. A jornada média desses trabalhadores varia entre 22 e 31 horas semanais. E a renda líquida, já considerando os custos para 40 horas semanais, pode oscilar entre R$ 2.900 e R$ 4.700 por mês. Aqui em Belo Horizonte, no entanto, os números são diferentes. Um levantamento da UFMG mostra que motoristas chegam a trabalhar mais de 50 horas por semana. Na região metropolitana, eles recebem em média um valor bruto de R$ 6.000 por mês, mas só faturam o valor líquido de R$ 2.500. Entre os fatores que mais contribuem com a redução do faturamento estão os custos com manutenção dos carros, combustível e as taxas das plataformas. A Elisângela roda cerca de 60 horas por semana e ganha, em média, R$ 3.000 por mês. Depende muito do mês, né? Esses meses que tem feriados, às vezes afeta muito no nosso ganho, né? Então, às vezes a gente tira até menos. Uma outra questão que eu destacaria é algum tipo de regulação a ser discutido que preveja os direitos mínimos, como o descanso semanal, remunerado, 50 horas por semana. É uma jornada muito pesada. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por 2 cirurgias hoje em São Paulo. Quando acabou, ele publicou uma foto sendo levado para o quarto e disse que venceu mais uma etapa. As cirurgias foram para tratar um quadro de refluxo estomacal e desvio de septo e para melhorar a respiração. Durante a recuperação, Bolsonaro deve ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O número de mortos no terremoto no Marrocos chegou a 2.900. 4 dias depois da tragédia, o desafio para as equipes de resgate é encontrar sobreviventes. Sônia Blota. Enquanto os sobreviventes lutam para seguir a vida em abrigos improvisados, bombeiros e voluntários seguem nas buscas por sobreviventes. A cada dia que passa, as chances diminuem. A gente demorou 8 horas para chegar aqui. A destruição é total. Todos os prédios caíram. Além da dificuldade de acesso, o tipo de construção das casas dificulta. Muitas são feitas de pedras e, quando desabam, não deixam bolsões de ar.
São as consequências do maior terremoto em mais de um século no Marrocos. A Mesmis, uma grande aldeia das montanhas, virou um grande centro de ajuda. Muitos ainda dormem nas ruas, em barracas ou enrolados em cobertores. Nosso dinheiro, nossos móveis, tudo foi destruído. Não conseguimos salvar nada. Ainda muitas estradas bloqueadas com pedras. As equipes de resgate da Espanha, do Reino Unido e do Catar ajudam nas buscas. Hoje, moradores feridos em vilarejos começaram a ser levados de ambulância e helicópteros para cidades maiores. A Cruz Vermelha lançou um apelo de emergência nesta terça-feira para arrecadar cerca de 100 milhões de dólares e ajudar as vítimas do terremoto. De acordo com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo menos 100 mil crianças marroquinas vão precisar de apoio para a escola, médicos, alimentação. Centros de doação de sangue estão lotados em todo o país para ajudar na recuperação dos mais de 5 mil feridos. As autoridades de saúde anunciaram que o estoque de sangue é suficiente para as próximas semanas. Daqui a pouco, depois do almoço, bate aquela preguiça, mas uma caminhada rápida depois de comer faz bem à saúde. E olha esse trem que passa dentro de um prédio residencial. Vamos conhecer essa estação de metrô na China. É já já. Vamos à previsão do tempo agora. Além da chuva que preocupa os gaúchos, tem também calorão no sul, no sudeste. A Joana Treptow tem os detalhes. Até quando vai esse veranico, Joana? Boa noite. Pois é, boa noite para vocês, boa noite a todos. Ainda vai durar. A frente fria que provoca chuva no Rio Grande do Sul está parada no estado, no restante da região sul e no sudeste. Os dias ficam muito quentes até pelo menos amanhã. Quem veio para Curitiba na esperança de curtir um friozinho se decepcionou. Arrumar roupa até para ficar por aqui, porque não estava preparado mesmo. Esse casal viajou de Salvador para a formatura do filho. Os dois ficaram até na dúvida se o piloto errou a rota. Olha, viajei, continuei na Bahia. Botar um blazer até para ir para a formatura, mas não foi possível. Nem parece que estamos naquela que é considerada a capital mais fria do Brasil. Em pleno inverno, a temperatura hoje em Curitiba ultrapassou os 30 graus. Prato cheio para quem gosta de calor. Mas é bom se preparar porque logo o clima vai mudar completamente. A explicação para essa variação toda está no fenômeno El Niño. As massas polares não estão conseguindo chegar ao Brasil com frequência nem com muita força, tá? E isso tem a ver com o fenômeno El Niño, que dificulta justamente a entrada desse ar polar, da passagem dessas frentes frias pelo interior do Brasil. Calorão também no norte do país. Manaus teve recorde de calor do ano. Na semana passada, os termômetros chegaram a 38 graus. Meteorologistas atribuem as altas temperaturas e o tempo seco justamente ao El Niño. Queimadas e desmatamento também contribuem para todo esse calor. E amanhã vai continuar bem abafado por lá. Vejam aqui no nosso telão 36 graus de máxima em Manaus. Mas a massa de ar seco vai começar a perder força na maior parte do país. Um corredor de umidade vai espalhar chuva do norte ao sul, claro, passando pelo centro-oeste e tornando mais forte a chuva no Rio Grande do Sul. Tem frente fria e um ciclone atuando por lá. Tem alerta para temporais em todo o Rio Grande do Sul, do Acre a Santa Catarina, chuva forte também. Enquanto isso, de São Paulo ao Piauí, tempo muito seco. Na capital paulista, amanhã o dia vai ser de sol entre nuvens e a máxima vai ser de 33 graus, muito abafado. Em Porto Alegre, por sua vez, tempestades e máxima só de 17 graus. No Rio de Janeiro, sol e 36 graus. Natal, 28 graus com pancadas de chuva e Goiânia, 36 graus de máxima.